no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. 8 de janeiro, ao vivo, pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Avião ucraniano cai no Irã com 176 pessoas a bordo. Não há sobreviventes. Base americana no Iraque é atacada. Bolsonaro sanciona MP que transfere COAF para o Banco Central. Número de presos na região supera a população de 20 cidades do Vale. Felício diz que tarifa mais baixa vai definir nova concessão do transporte. Essas e muito mais notícias na edição de hoje do Abre Aspas, logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Voltamos ao vivo com Abre Aspas desta quarta-feira, 8 de janeiro. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Bom dia, Galco. E o nosso comentarista convidado, o doutor Sebastião Domingues. Bom dia, Glauco. Feliz ano novo para todos, né? Começando um 2020 cheio agora, de vontade. Queria mandar um abraço especial para o Zé Guilherme, né? Exatamente. Estamos aqui aguardando o retorno dele com as suas opiniões sempre muito bem colocadas, né? Um abraço especial para o Zé. Ano novo, estamos aguardando o retorno do nosso querido... Do novo Zé Guilherme. Do novo Zé Guilherme. Esperamos aí que em breve teremos novidades, né? Zé Guilherme 2020, não é nem 2019, 2020, já é 2020. É isso aí. É isso aí. E começamos o Abre Aspas de hoje com um bloco internacional. Um Boeing 737 da Ukraine International Airlines caiu 5 minutos após decolar do aeroporto internacional Imam Khomeini, em Teherã, na manhã de hoje, hora local. A aeronave, que seguia para Kiev, pegou fogo após a queda. De acordo com a TV estatal do Irã, todas as 176 pessoas a bordo morreram. Entre as vítimas, 11, sendo 9 tripulantes e 2 passageiros, eram ucranianos. Outros 82 passageiros eram do Irã, 63 do Canadá, 10 da Suíça, 4 do Reino Unido e 3 da Alemanha. Muitos deles estavam em voos de conexão para outros destinos. A embaixada da Ucrânia no Irã disse que as causas da queda ainda são desconhecidas e descartou a tese de um ataque terrorista. A mídia iraniana disse que o acidente foi causado por problemas técnicos. O piloto não chegou a declarar emergência e nem pedir ajuda à torre de controle, disse a autoridade de aviação civil do Irã. A autoridade civil iraniana também de aviação, Glauco, informou que as caixas pretas do avião foram encontradas e devem ajudar a esclarecer o incidente. O que estranha a gente, né, doutor? É que a queda do avião foi logo depois dos lançamentos de mísseis, que a gente vai ver na próxima matéria. É um pouco, apesar de todas as autoridades negarem, é um pouco estranho, né? Apesar de que também, eu acho que aqui nenhum de nós é especialista em míssil, mas se ele tivesse em voo alto, eu até acho que poderia acontecer, apesar que os mísseis hoje, todos eles são muito bem teleguiados e tem sistemas de procura, ele vai atrás do alvo e provavelmente ele não atacaria o avião. E como foi a baixa altitude, provavelmente não foi um míssil. Realmente parece mais um problema técnico, porque também se fosse uma bomba, normalmente as bombas eles programam para estourar quando o avião já está em maior altitude, pela variação de pressão, decolar, né? Então eu acho pouco provável. Mas o que eu achei interessante aqui é o seguinte, de 82 passageiros num avião ucraniano, 63 do Canadá. 10 da Suíça, 4 do Reino Unido e 3 da Alemanha. Ou seja, esse pessoal do Canadá com certeza estava saindo do Irã, né? Entendi. Porque ontem um dos grupos de soldados lá da base que foi atacada justamente é do Canadá. E essas nações todas estão pedindo para os cidadãos saírem do Irã. Provavelmente o pessoal estava saindo com medo da guerra e
foram explodidos de outra forma. Lamentável. Eu esqueci de falar no começo, mas a gente está ao vivo, então se você quiser interagir, Exatamente. participar, comentar, criticar, deixe aí seu comentário no Facebook, na nossa transmissão aqui do Abre Aspas. Não tem dúvida, você leu o meu pensamento, porque eu ia voltar exatamente falando isso, mas está valendo realmente, a sua participação é muito importante. E lá naquela faixa lá, os nervos estão à flor da pele. Então agora tudo acaba tendo essa ligação e conotação. E falando de 5 horas antes da queda desse avião, o Irã disparou mísseis contra 2 bases americanas no Iraque, em resposta ao ataque dos Estados Unidos, que matou o general Qasem Soleimani, principal autoridade militar iraniana. A Guarda Revolucionária do Irã assumiu a responsabilidade pelo lançamento de mais de 12 mísseis. O Irã ameaçou realizar ataques dentro dos Estados Unidos se os americanos revidarem a ofensiva. Inicialmente, fontes de segurança do Iraque informaram à CNN que havia vítimas iraquianas, mas depois outras fontes do país não confirmaram a informação. Após o ataque, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu com uma postagem no Twitter. Abre aspas. Está tudo bem. Mísseis lançados do Irã contra 2 bases militares localizadas no Iraque. Temos de longe as forças armadas mais poderosas e bem equipadas do mundo, disse Trump, prometendo que fará uma declaração oficial nesta quarta-feira. Um militar americano disse à CNN que as forças armadas foram previamente avisadas do ataque e que as pessoas tiveram tempo de se abrigar em bunkers. Pois é, Glauco, os iranianos também falaram que se houver retaliação americana, eles irão atacar a base novamente, ou seja, está sendo quase uma declaração de guerra. A gente vamos esperar o que o Donald Trump vai falar hoje cedo, né, que ele prometeu fazer uma declaração, né, doutor? É isso aí. Um comentário que eu vi hoje de manhã, achei interessante, que diz o seguinte, que o Irã está com muito medo da guerra. Não tem a menor dúvida. Porque a guerra, apesar dos Estados Unidos ter a maior força armada do mundo, nem por isso ganhou a guerra do Vietnã, né? Quer dizer, você ter uma força armada não quer dizer que necessariamente você vai ganhar uma guerra, né? Porque envolve muitos aspectos. Mas, então, dizendo então que, como eles estavam com medo, eles fizeram um ataque para dar uma resposta para a população do Irã, que estava pedindo, mas sem muitos danos, para que ficasse uma coisa meio morna para os Estados Unidos pararem por aí. Tanto que o Trump, a primeira frase dele no Twitter foi, tá tudo bem. Se está tudo bem, é porque ele achou que está tudo bem. Então, a expectativa é que pare por aí. Pelo menos os países todos estão trabalhando nesse sentido. A melhor expectativa. Né? E ontem também o Irã ameaçou atacar uma cidade chamada Haifa, que é em Israel, que é uma cidade turística e que ela é conhecida por ser uma cidade onde vivem árabes, judeus todos conjuntamente, e também ameaçou atacar Dubai, né? Que é um importante hub de aviação, um lugar que vai muita gente do mundo todo. Mas são ameaças, esperemos que fiquem só nas ameaças e que os grandões lá se entendam. Quem cospe primeiro, né? Aquela história, né? Um já cuspiu, o outro cuspiu de volta e vamos parar por aí que tá bom, né? Não tem dúvida. Uma conotação que me chamou muita atenção aqui, já desde o ataque efetivo dos Estados Unidos contra o Soleimani lá, o militar americano disse à CNN que as Forças Armadas foram previamente avisadas do ataque. Esse dado então, quem que avisou? Exatamente. O Irã avisou, o serviço de inteligência avisou, ou eles deixaram vazar, sem querer, a informação para que não houvesse mortes, né? Até porque a gente não é um pouco interessante entender, né, que existem iraquianos que são aliados tanto do Irã quanto dos Estados Unidos dentro da base. Então, às vezes, não era de muito interesse que houvesse vítimas fatais de ambos os lados. E tem aquela outra questão também que o Trump diz que não tolera a morte de americano. Né? Se distribui avião, a base pode atacar, mas não tolera a morte de americano. Vamos esperar o melhor dos cenários possíveis dentro do contexto. E a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília publicou nota em seu portal oficial sobre medidas de segurança a serem tomadas pelos cidadãos americanos residentes ou em visita no Brasil por causa do aumento das tensões no Oriente Médio. Entre os conselhos estão os de estar alerta ao seu entorno e de
rever seus planos de segurança pessoal. A nota foi emitida pouco antes dos ataques do Irã contra as bases americanas no Iraque. O texto não informa a razão pela qual a embaixada americana considera o Brasil um país inseguro, sujeito a importar a seu território o conflito que ocorre entre Estados Unidos e Irã. O comunicado também aparece nos sites das embaixadas dos Estados Unidos em Berlim, Paris, Londres, Moscou e Madrid. Mas eu não diria que o Brasil é um país que está no território do conflito. O problema é que o cidadão americano se torna alvo no mundo todo, né? E o Brasil é um país de muitas fronteiras, já tivemos aqui casos de importações aí para o Paraguai, aqui por perto. País de muitas fronteiras, é um país muito grande e não tem efetivamente um controle de segurança muito forte a ponto de impedir. Então eu acho que o país pode ser um alvo, não o país, mas o cidadão americano, com certeza. Não tem dúvida. E temos a nossa primeira participação no dia, o Luiz Rosa, nosso sempre querido amigo, mandando bom dia, amigo Glauque, a todos nós. Um ótimo dia para você também, Luiz Rosa. Luiz Rosa, muito bom dia, seja bem-vindo. E continuando, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto que transfere o COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras do Ministério da Economia, para o Banco Central. Apresentada em agosto de 2019 por Bolsonaro, a MP mudou o nome do COAF para Unidade de Inteligência Financeira e determinou a transformação do plenário, órgão colegiado, em um conselho deliberativo. Essas duas alterações foram derrubadas pelos parlamentares durante a tramitação da medida. O Legislativo também retirou do texto a atribuição do COAF de produzir informação para combate ao financiamento do terrorismo, que constava na versão original. O plenário do COAF, de acordo com a MP agora sancionada, será integrado pelo presidente do órgão e por 12 servidores ocupantes de cargos concursados, de reputação ilibada e conhecimento na área de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal definiu em julgamento as regras para o compartilhamento total de dados financeiros da Receita Federal e do COAF com o Ministério Público e com a Polícia, sem autorização judicial. Pois é, Glauca, pela decisão do STF também o compartilhamento somente poderá ser feito por pedidos formais. Além disso, a Receita Federal e o COAF só poderão enviar dados que estejam na sua base de dados, não podendo quebrar o famoso sigilo bancário. Exatamente. Voltou agora. É isso que eu ia falar, acabou, parece que acabou essa novela, né? Agora, o que eu queria ler aqui no texto, que não teria que ler o texto total, é como é que são escolhidos esses membros do Conselho. Né? Quem escolhe? Exatamente. E continuando, nós temos aqui, aliás, eu estava até procurando se havia efetivamente essa informação. Não tem. Aqui não temos, mas só diz que são 12 membros de, exatamente. Como é que chama? De reputação ilibada e da área financeira. Concursados, têm que ser concursados. Isso é muito positivo, muito positivo. Exatamente. Mas traremos em breve esta informação a você. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem ter sido informado de que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, vai abrir mão da proposta de taxar a chamada geração distribuída de energia, que envolve principalmente a instalação de placas solares em telhados e terrenos por consumidores. O presidente afirmou que assim não deve mais haver necessidade de mobilização do Congresso para barrar proposta da agência que discute a retirada de alguns incentivos à tecnologia que tem avançado rapidamente no Brasil. Bolsonaro havia procurado os presidentes da Câmara e do Senado e recebido apoio dos dois parlamentares para derrubar a medida da ANEEL, o que poderia envolver a aprovação do projeto de lei vetando as mudanças em avaliação no regulador. Atualmente,
Consumidores que geram a própria energia com esses sistemas podem abater toda a produção própria das contas de luz, inclusive com a possibilidade de acumular créditos para meses seguintes. Mas a ANEEL argumentou que esses consumidores ainda utilizam a rede elétrica, porque os painéis solares só geram energia durante o dia, e apresentou medida para descontar dos créditos gerados alguns custos de transporte e encargos. Bolsonaro ainda comentou que quem quiser produzir energia limpa para uso próprio poderá produzir, mas quem quiser vender energia terá que pagar um frete, sem deixar claro ao que se referia. Bom, doutor, respondendo a sua pergunta da última matéria, a nossa redação aqui achou aqui rapidamente como será eleito esse conselho. Provavelmente a gente tirou porque tinha muitas informações. Sim, bom, claro. Eles deverão ser escolhidos e nomeados pelo presidente do Banco Central entre servidores dos seguintes órgãos: Banco Central, Comissão de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Receita Federal, Agência Brasileira de Inteligência, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Superintendência Nacional da Previdência Complementar, Controladoria Geral da União e Advocacia Geral da União. Resumindo, quem escolhe é o presidente do Banco Central. Exatamente. E provavelmente ele vai pedir para cada órgão desses indicar um nome. Exatamente. Eu acho que é uma formação muito positiva, né? Deve ser pessoal de alto nível. Né? Não tem a menor dúvida. Mas voltando à energia solar, o Brasil tem esse problema, né, Glauco? Vamos incentivar o uso do carro a álcool. Aí quando você começa a usar o carro a álcool, o nego vai lá e aumenta o preço do álcool. Veja bem, não, mas é que agora tá. Então, há pouco tempo atrás, a discussão toda era a seguinte, né? Quer dizer, o Brasil crescendo, vai faltar energia, nós não temos instalações suficientes de energia, de fornecimento de energia para todo mundo, vamos incentivar o uso do sol. Além de que o Brasil é um país ensolarado, né? Bom, sim. Aí quando eles então estimulam você a colocar energia solar, e eu instalei energia solar na minha casa, já tem uns 3 anos, né? Estou muito satisfeito, eu tinha uma conta de luz de R$600, caiu para 200, né? Eles incentivaram as pessoas, houve um crescimento muito grande dessas instalações, houve até, e aí que veio o estranho, eles liberaram, não podia, antigamente você produzia para você, só podia usar para você ou para um outro local, desde que no mesmo CPF ou CNPJ. Aí liberaram, você pode alugar um terreno, instalar as placas e vender essa energia para quem você quiser. As conhecidas fazendas solares. As fazendas solares. Aí o que acontece? Só que na prática, eu estou produzindo energia elétrica e estou usando a rede de distribuição das empresas para fazer a distribuição dessa energia. Então é óbvio que tenha que haver algum pagamento com relação a isso. No meu caso, né, eu já pago, porque quando eu gasto R$200 de energia elétrica, que não é pouco, eu já estou pagando pelo uso da minha energia, pelo uso dessas instalações todas. No caso das fazendas, volto a falar, quer dizer, eles incentivaram você a fazer isso, mudaram a legislação para você poder fazer as fazendas solares, e agora então as distribuidoras, que são grandes empresas, vão lá em cima na ANEEL, pressionam, porque olha, estão mexendo no meu bolso, eu quero pegar uma parte para mim. É uma discussão boa, eu acho que essa solução é uma solução boa do ponto de vista geral, porque o produtor individual não vai ser onerado, mas, por outro lado, o governo não sabe o que quer, porque não era para estimular a produção de energia solar, agora você vai querer que não produza mais energia solar, aí chega daqui 2 anos, o país começa a crescer, começa a ter blackout por falta de energia. Que é o que deve acontecer. É complicado, viu? Realmente, nesse Brasil, empreender não é fácil. Agora, não sei se os senhores concordam comigo, é necessário que se defina alguma coisa, porque a partir da determinação, da definição de parâmetros de linhas, as coisas começam a acontecer. O duro é a eterna dúvida. Compro o carro ou não compro? Vai subir o álcool ou não vai? Entro na energia solar ou não entro? Então é necessário que seja, acredito eu, que seja clara a definição e que se conte para todo mundo e que, obviamente, se cumpra. Né? Mas um dos maiores problemas do Brasil, até em termos de pegar investimento externo, é justamente esse. Exatamente. Né? Que o que vale hoje não vale amanhã. Exatamente. Meu Deus, e vamos nós. E olha só, através do Twitter, a Divisão de Sensoriamento Remoto do INPE informou que a fumaça dos incêndios florestais na Austrália chegaram ontem ao sul do Brasil.
O INPE inclui imagens de satélite que mostram a fumaça no Rio Grande do Sul. A empresa privada de meteorologia Metsul também informou sobre a chegada da nuvem de fumaça a Porto Alegre, mas enfatizou que a presença dessa fumaça da Austrália no céu é quase imperceptível. Na segunda-feira, a Diretoria de Meteorologia do Chile informou que a fumaça dos incêndios na Austrália era visível no Chile e Argentina. A fraca nuvem, que está a 6.000 metros de altitude e percorreu mais de 12.000 quilômetros para chegar à América do Sul, mas sem gerar efeitos nocivos à saúde de seus habitantes, afirmou a instituição chilena. Os incêndios que devastam a Austrália desde setembro destruíram uma área de 8 milhões de hectares e causou a morte de 24 pessoas. Depois de um fim de semana aí catastrófico, os bombeiros australianos, apoiados por equipes dos Estados Unidos e do Canadá, aproveitaram algumas chuvas e uma queda de temperatura para avançar no controle dos focos. Situação tristíssima. Sim, muitos se perguntam, né? Muitas pessoas falam, mas qual a diferença da Austrália para os incêndios que aconteceram na Amazônia? Bom, vamos lá. Na Austrália, a vegetação é bem mais seca que a região amazônica e é mais suscetível às altas temperaturas da região, que chegam a atingir marcas superiores a 40 graus. Na Amazônia também tem um calor muito intenso, mas a diferença é que a floresta é muito úmida. Bom, e a maior diferença é o controle, né? Esse incêndio saiu do controle, causou 24 mortes, como o Glauco leu, e olha esse número, Glauco, matou cerca de 480 milhões de animais. Não é mil, é milhões. Ou seja, devastou aí a fauna do país e, pelo visto, não está perto de acabar, né? Porque o incêndio continua, está chegando a ajuda dos Estados Unidos, do Canadá, e o incêndio está se alastrando para o país inteiro. É impressionante. E tem uma diferença muito importante também, é que os incêndios da Amazônia, a maior parte deles é provocada para ocupação, para a destruição da mata e ocupação do espaço para agropecuária, que eu acredito que não seja o caso da Austrália. Mas eu achei muito interessante uma frase que eu vi, não relativa a esse assunto, relativa a assuntos em geral, que diz o seguinte, que diz o seguinte: todo grande incêndio começa pequeno. Exatamente. Quer dizer, esse incêndio todo pode ter começado com uma bituca de cigarro, pode ter começado com um raio que provocou uma fogueira na mata, quer dizer. E a Austrália é um país de primeiro mundo, né? É o único do hemisfério sul do primeiro mundo. Então a questão é que o monitoramento deles também talvez não esteja muito bom, né? Porque, como eu disse, como começa pequeno, você teria que ter um sistema muito bom de sensoriamento de incêndio. E no caso especificamente, em se tratando de fogo, é uma coisa muito, sucinta, uma rapidez enorme, dadas as determinadas condições, que era o que estava acontecendo. Sim. Exatamente. Ventos, clima extremamente seco. Uma fagulha, como o senhor falou aí, começa pequeno, uma fagulha pode determinar uma catástrofe. E o que a gente espera é que existem cerca de 180 processos na Austrália culpando as autoridades. Então é que a gente espera que realmente os culpados, não por causar o incêndio, mas por não conter esse incêndio a tempo, que são as autoridades, sejam responsabilizadas. Não tem a menor dúvida. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias, claro, contando com a sua participação. Rapidinho a gente já volta. E de volta com o Abre Aspas desta quarta-feira. Estamos ao vivo e, é claro, a sua participação é bem-vinda e sempre muito importante. E com o excedente de 4.000 presos, o sistema prisional enfrenta superlotação no Vale do Paraíba e atinge número superior à população, veja bem, de 20 cidades da região. Atualmente, segundo dados oficiais da Secretaria da Administração Penitenciária, as 12 unidades prisionais do Vale oferecem 10.650 vagas e abrigam 14.728 presos. São 4.078 presos acima da capacidade do sistema, que opera, claro, sob o risco constante de conflito entre os detentos. A entidade estima um déficit de 30% no número de agentes penitenciários no sistema prisional. Por segurança,
o número de profissionais que atuam nos presídios não é divulgado pela SAP. No Vale, as duas penitenciárias de Potim têm a pior situação. 2.000 presos excedentes. A SAP informou que desde o início do plano de expansão de unidades prisionais, entregou mais de 26.000 vagas no estado. Até o momento, já foram inauguradas 31 unidades, sendo 5 em 2019. Há 8 presídios em construção, nenhum no Vale. A pasta investe ainda em centrais de penas alternativas. Está aí mais uma tragédia anunciada, então? Ele fala aqui também desde quando, né? Ele fala assim, entregou 26.000 vagas. Exatamente. Quanto tempo? Foi ano passado, nos últimos 10 anos, nos 20 anos. Isso aí é o famoso enxugar-gelo, né? Ótimo. Se a polícia aumenta a eficiência dela... Aumenta o número de Vamos começar presos. do começo. Aumenta a população. Se você mantiver os índices de criminalidade, tá, que já é um bom negócio, você vai aumentar o número de pessoas, porque aumentou a população, né? Se você aumenta a eficiência da polícia, você aumenta a quantidade de pessoas que serão presas. Se o judiciário também age mais rapidamente, também as pessoas, resumindo, quanto mais eficiente for o sistema de contenção da criminalidade, mais presídios você precisa. E aí entram as penas alternativas, né? Porque é sabido, por exemplo, que grande parte dos presos são, na verdade, a grande parte deles é mula, né? É transportador de droga, de traficante e tal, né? Quer dizer, que são presos, entre aspas, de baixa periculosidade, mas a legislação hoje coloca o tráfico de droga como crime hediondo, se não me engano. Então as penas são mais graves, né? Mais fortes. Então eu acho que o negócio é investir em penas alternativas realmente, né? Porque é um meio de você tentar, porque você não consegue acompanhar a demanda, né? E a gente falou de número, mas também tem a questão da periculosidade. Tremembé aqui é conhecido nacionalmente como um presídio dos presos aí famosos, né? Não necessariamente perigosos, né? Mas famosos. Nossa Senhora. E vamos a outro impasse aqui. Após o impasse jurídico sobre o valor do reajuste da passagem de ônibus em São José dos Campos, a prefeitura do município suspendeu o aumento de 7,3% na tarifa do transporte coletivo, que passaria a vigorar a partir desta segunda-feira. Há 2 anos, o governo tucano é impedido pela Justiça de aumentar a passagem de ônibus, sendo concedido apenas o reajuste de acordo com a inflação acumulada. A prefeitura decidiu suspender qualquer reajuste até a decisão final da Justiça. O caso foi um pedido da Defensoria Pública para barrar o reajuste definido pelo município. A Defensoria afirmou que o reajuste não poderia ultrapassar 1,76%, a inflação acumulada no período de abril a novembro de 2019, medida pelo IPC. Questionado em entrevista à SP Rio Mais e ao jornal O Vale, o prefeito Felício Ramute explicou que, após a decisão liminar da Justiça, houve uma pausa para as festividades de fim de ano. Agora, a Defensoria precisa analisar a liminar. Abre aspas. A melhor resposta é a resposta da Justiça, até porque ela é muito lenta ao tomar uma decisão. Não é que ela tomou uma decisão proibindo, é uma liminar. Não foi julgado o mérito de nenhum dos casos, disse Felício. O prefeito ainda afirmou que o maior vilão sobre o aumento da passagem foi o combustível. Abre aspas. A inflação foi de 3,5%. Houve o dissídio, mas o diesel foi o que pesou. Em primeira mão, Ramute adiantou que após o vencimento da concessão do transporte público em abril de 2021, as empresas que apresentarem propostas dentro do edital de concessão e tarifas menores podem se tornar as vencedoras da licitação. Abre aspas, abrindo possibilidade para haver uma redução na tarifa, disse Felício. aguardemos, né?
Aguardemos mais uma vez. Começamos pelo final, então? Aguardemos, porque aguardar a diminuição, a redução da tarifa seria uma coisa inédita, acho que no país, né? Porque, na verdade, a redução de tarifas no Brasil, quando ocorre, é por subsídio. Quer dizer, subsídio, entenda-se, todo mundo paga, né? Não tem a menor dúvida, né? Mas o que é claro que a passagem de ônibus é uma coisa de interesse público, né? Porque afeta todas as pessoas, o transporte é uma coisa importante, etc. E tal. Mas se existe, a dúvida sempre que eu tenho é a seguinte: se existe um contrato, né, assinado entre duas empresas, no caso a prefeitura e as empresas de ônibus, que estabelece as regras do aumento, e essas regras estiverem sendo seguidas, porque uma coisa que não foi falada aí, por exemplo, é o que é importante no IPK, que é o índice de passageiros por quilômetro, é a quantidade de passageiros transportados, que seguramente caiu com a crise e caiu com o uso dos transportes por aplicativo. Isso no Brasil tudo aconteceu. Mas o que sempre me deixa assim chateado é essa história do judiciário ficar interferindo em coisas que, no meu entender, não tinha que interferir. Ele podia interferir, por exemplo, foi dado o aumento foi constatado a planilha que foi um aumento abusivo, que não teve a justificativa para o aumento. Mas nós estamos falando de 2 anos sem aumento também, né? Bom, ontem o Felício, inclusive, citou um caso que aconteceu em Minas Gerais, onde a Justiça fez ao contrário. A Justiça fez-se cumprir o contrato em Minas Gerais e obrigou a Prefeitura a aumentar a passagem. Então, aí, segundo o prefeito, a Justiça, uma resposta um pouco irônica, a melhor resposta é a resposta da Justiça. Porque é uma resposta lenta, como ele disse, é uma liminar, a decisão ainda não foi tomada, então a Prefeitura decidiu suspender qualquer redução até esperar a decisão da Justiça. Tá, e baseado no que você falou, Douglas, eu já comentei isso aqui, quer dizer, como existe um contrato, tá, se a Prefeitura não der o aumento, como é o caso que você falou aí, a Prefeitura pode ser acionada para pagar essa diferença nesse período todo. Porque eu, como empresa, estou tendo prejuízo. E eu tenho um contrato com você. É complicado. E o que a gente ressaltou esses dias, Glauco, tem que ressaltar de novo. Esse contrato grande da concessão do transporte público acaba em abril de 2021. Então a gente tem que ficar atento às propostas dos nossos novos prefeitos ou o mesmo que vão aí fazer as propostas de eleição esse ano e questionar o que vai ser feito do transporte público a partir de abril de 2021. Fica aí o questionamento. E lembrando sempre, tem uma coisa também, né? Quer dizer, a questão da tarifa tem a questão das gratuidades, né? Quer dizer, quanto mais gente usando o benefício da gratuidade, por exemplo, idosos, isso interfere no preço das outras pessoas que pagam, e tudo isso vai ter impacto no valor final da tarifa. Né? Com certeza. Inclusive, ontem questionado sobre se esses novos modais de transporte, como Uber, 99, as bikes, patinetes e carros compartilhados, devem afetar na qualidade do serviço, porque às vezes o cidadão escolhe um serviço que é um pouquinho mais caro, mas que tem mais conforto. O Felício disse que os novos modais de transportes também chegam ao transporte coletivo, como é o caso do VLP. Então a gente tem que aguardar aí mais essa definição também do VLP, como é que vai ficar, para ver se realmente esse número de passageiros transportados pagantes vai aumentar, diminuir de acordo com as novas tendências. Quando o VLP começar a funcionar, com certeza vai diminuir, né? Exatamente, porque segundo a Busvale, né, que é a empresa que administra as 3 concessionárias do transporte aqui de São José dos Campos. Representa, né? Representa isso. De 2011 para cá, o número de gratuidade aumentou cerca de 95%, né? De passageiros que utilizam da gratuidade de 2011 para cá, subiu 95%, que é um número bem expressivo, né? Dependendo da base, né? Se subiu de 1.000 para 2.000, mais ou menos. Agora, se subiu de 50 mil para 100 mil, realmente é um número expressivo. Vamos terminar como começamos? Aguardemos. Aguardemos. Resta-se saber só se o poder público também vai ter a agilidade e principalmente sensibilidade para notar as nuances do que estão acontecendo nos modais de transporte e a agilidade e efetividade para assumir. Só complementando o que você falou, Douglas, na verdade o que vai acontecer é o seguinte, né? O próximo prefeito já vai pegar a licitação pronta, né? Porque Exatamente. essa licitação tem que ser lançada em 2020. Porque você não pode chegar em abril de 21 e não estar com a licitação pronta, porque termina em abril. Então essa licitação tem que ser realizada provavelmente no final desse ano. E a licitação já deve estar sendo debatida no COMOB, que é o Conselho de Mobilidade Urbana. Né? Então, esperemos que sim, para que não haja interferência do Ministério Público dizendo que não estão seguindo os trâmites que tem que seguir. A população pode participar de 2 maneiras, votando
e participando do Comob. Então fica aí o questionamento para quem... Agora, o que é Comob mesmo, Douglas? Conselho de Mobilidade Urbana. Perfeito. Olha, eu cheguei à conclusão do seguinte, isso aqui não dá para fazer uma matéria, dá para fazer novela. uma minissérie. Exatamente. Minissérie é bom, hein? Dá para fazer uma minissérie disso daqui. Vamos terminar como começamos. Aguardemos. E os metalúrgicos da Ford em Taubaté fizeram paralisação em protesto pela manutenção dos empregos ontem. Posso fazer uma parte só aqui? Fizeram um protesto pela manutenção? Porque estão sendo mantidos os empregos? Ou é para manter os empregos? Exatamente. Pequena dúvida. Semântica. Deve ser para que se mantenham os empregos. Exatamente. Voltando, manutenção e protesto pela manutenção de seus empregos no dia de ontem. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a empresa declarou excedente de mão de obra e redução na demanda, mas não teria oferecido medidas. Além disso, o sindicato ainda informou que a montadora apontou queda no volume de vendas, o que tornaria necessária uma readequação no número de funcionários. A paralisação foi decidida em assembleia na entrada do primeiro turno na segunda-feira. O sindicato apresentou a proposta aos trabalhadores como uma forma de protesto. Em nota, a Ford informou que os funcionários devem retornar ao trabalho hoje e que segue negociando com o sindicato. A empresa tem 1.300 funcionários em Taubaté e produz motores e transmissões na planta. Posso falar? A gente sempre gosta de frisar que às vezes a gente noticia as notícias internacionais e o pessoal não dá tanta bola, não dá tanta trela para isso. Mas, por exemplo, a crise na Argentina afeta diretamente a produção de veículos aqui na nossa região. Porque a maioria dos veículos produzidos aqui, em São José e em Taubaté, são vendidos para a Argentina. Então, a gente eram em boa parte. Ou eram em boa parte. Então a gente tem que ficar sempre atento a essas informações do número de vendas, do número de veículos comprados, porque isso afeta diretamente a produção e a manutenção dos empregos. Justamente a minha dúvida era essa, você já esclareceu. Quer dizer, o que eu sei é que ela produz motor e transmissão. E o K, por exemplo, hoje é o segundo carro mais vendido do país, só perde para o Onix, né? Então, as vendas de automóveis no Brasil aumentaram esse ano em relação ao ano passado. Mas tem essa questão da Argentina, principalmente, que é um grande consumidor de automóveis do Brasil. Perfeito. Mas o doutor Sebastião está satisfeito com a conclusão da notícia aqui? Muito boa. Fiquei assaz e deveras preocupado. Satisfeito a gente estaria se a economia tivesse um pouco melhor, contratando bastante, isso aí sim. Se não tivesse greve para manter emprego. Exatamente. Esperemos todos que estejamos exatamente neste caminho. Rápido comercial e já voltamos para saber do tempo, que pelo jeito vai ser quente. A gente já volta, fique com a gente. Nuvens nos altos da Cassiano Ricardo. Vamos saber como é que fica o tempo aí para este já início de final de semana, porque afinal, quarta-feira, depois do meio-dia, já é final de semana com ele. Fala, Caio Souza! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Esta quarta-feira deverá ter bem mais nebulosidade do que os últimos dias aqui na nossa região. Nós devemos ter o céu predominantemente nublado, com o aparecimento do sol em alguns momentos, mas entre nuvens. Em comparação com o dia de ontem, as temperaturas hoje estarão em declínio. Máxima prevista no Vale do Paraíba de 27 graus. Na capital paulista ficaremos com 26, 26 também no litoral e 23 na Serra da Mantiqueira. Hoje nós podemos ter chuva de intensidade fraca, moderada a qualquer momento, mas no final da tarde, durante a tarde, nós podemos ter pancadas com mais intensidade. A tendência é de que essas condições do tempo permaneçam aqui na nossa região, pelo menos até o final de semana. Então, é importante ficar atentos, principalmente com os acumulados contínuos de chuva que podem provocar transtorno, principalmente em áreas de risco. E as pancadas à tarde também podem provocar alagamentos. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas.
Obrigado, Caio Souza. Um abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Mas é bom, se for sair hoje, não esquece de fechar toda a casa, porque promete uma ventaniazinha e uma tempestade aí. E olha só que notícia bacana. A NASA anunciou nesta segunda-feira a descoberta de um planeta com condições similares às da Terra, além do nosso sistema solar. O corpo celeste foi identificado pelo satélite TESS e está a uma distância intermediária de sua estrela, o que permitiria a presença de água em estado líquido. Conforme a matéria do G1 também, a descoberta é a primeira do TESS, o satélite caçador de planetas da NASA, lançado em 2018. Ela foi confirmada também pelo telescópio espacial Spitzer. A estrela, chamada TOI 700, é menor que o Sol, com apenas 40% do seu tamanho e é mais fria. O TESS descobriu 3 planetas em sua órbita. São os TOI 700B, C e D, mas somente D está na chamada zona habitável, nem tão longe, nem tão perto da estrela, onde as temperaturas podem permitir a presença de água líquida. O planeta descoberto é cerca de 20% maior do que a Terra e orbita sua estrela em 37 dias. Com isso, ele recebe 86% da energia que a Terra recebe do Sol. Uma face do planeta sempre encara sua estrela, como é o caso da Terra e da Lua. Um fenômeno chamado rotação síncrona. Olha que bacana, um planeta que a gente nem precisaria levar filtro solar, porque ele já está adequado a isso. Vamos arrumar as malas, então? Vamos. Agora, eu só não entendi por que são 3 planetas. TOI 700, B, C e D. Cadê o A? É porque acho que ficou com a estrela. Não, provavelmente eles acharam que era um planeta, chamaram de C e descobriram que não era, né? Descobriram que era Plutão, no final das contas, que não era planeta. Né? Já que sai um nome do cientista que descobriu isso aí, não tem como, porque dessa vez foi o satélite. Né? Foi o satélite, vai ser tudo teste daqui. Já que sai um nome bonito para o planeta, né? Mas muito legal isso daí. E quem sabe um dia poderemos falar assim, vamos arrumar as malas e partir. Acho que não nós, né? Com certeza não nós, mas sonhar eu vamos ainda partir, me permito. mas não para esse planeta. Não sei, não vai ser nessa nave, né? E vamos de esporte então, e os campeões, olha aí, estão de volta. Após um mês de férias, o vôlei Taubaté volta à quadra pela sequência da Superliga Masculina. Hoje, os taubateanos visitam o SESI às 21h30 no ginásio do SESI, na Vila Leopoldina, em São Paulo. Até o momento, a equipe ocupa a vice-liderança do campeonato, com 25 pontos ganhos em uma campanha de 8 vitórias e 2 derrotas. O jogo de hoje tem importância redobrada, pois além de valer a disputa direta pela liderança, também vai definir como ficarão os confrontos da Copa Brasil de Vôlei masculino, o torneio que reunirá os 8 melhores do primeiro turno da Superliga, que se enfrentam numa primeira rodada eliminatória prevista aí para o dia 15. E sobre a Copinha, olha só, anotaram a placa porque não teve jeito não, foi um atropelo. Pela segunda rodada do grupo 29, o São Paulo goleou o Palmeiras do Rio Grande do Norte por 9-1 e conquistou a sua primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com o resultado, o São Paulo chega a 4 pontos e lidera o grupo 29. A última rodada do grupo acontece na sexta-feira. O tricolor paulista tem o duelo direto contra o São Bernardo, time da cidade sede. Não entendam errado, é Palmeira do Rio Grande do Norte, nada de Palmeiras não, hein, doutor? Isso aí. Eu sabia que alguma observação o Douglas ia fazer. Exatamente. Mas você tá feliz aí, hein? Claro, 9-1, pô, mais gol do que a Alemanha. Ó, que beleza. Tadinho do 7-1 ficou pro passado, agora é 9. 9, nós vamos de 9 agora, 9-1, né? isso aí. Tá bom, então. E ainda continuando com o esporte, quem doar chuteiras em bom estado, olha que legal também, poderá entrar de graça no Museu do Futebol em São Paulo neste mês de janeiro. A campanha Chuteira para Todos, em parceria com a organização Ginga Futebol Clube,
vai até o dia 25 de janeiro e pretende destinar as chuteiras doadas para 14 organizações esportivas de favelas, comunidades ribeirinhas e indígenas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e das regiões do Tapajós, no Pará, e do Xingu, no Mato Grosso. Podem ser doadas chuteiras para qualquer tipo de piso, grama, salão ou society, desde, claro, que estejam em bom estado. O par de chuteiras deve estar amarrado um ao outro. As chuteiras devem ser depositadas em uma caixa de coleta que está disponível no Museu do Futebol ou nas unidades da Playball, apoiadora da ação. A ordem de atendimento às entidades será definida por sorteio. Muito bacana isso aí. Para quem não bacana. conheceu ainda o Museu do Futebol, conheçam, é muito legal. Tem lá toda a história, desde o futebol até a chegada do futebol ao Brasil, as conquistas, o título. Eu tive o prazer de conhecer lá no ano passado. Uhum. É muito legal, é muito bacana e, além de tudo, você pode ajudar outras pessoas aí a serem, talvez, futuros jogadores. Não Né? tem a menor Além de dúvida. ser interativo, você pode fazer um Exatamente. teste lá para ver se é bom de bater pênalti. Meu Deus do É céu. muito legal. Agora, o importante também é o seguinte, né? Eu acho que muita gente em São José esquece que a gente mora Tão próximo. próximo de São Paulo, que é uma metrópole mundial, com vários museus, várias oportunidades, museu de ciência. É como você ir para Nova York, quer dizer, é um passeio maravilhoso, o ônibus aí tranquilo, E saindo viagem de São sossegada. José, talvez seja mais fácil chegar a esses pontos do que muita gente que mora em outro Não tem ponto nem de São dúvida. Paulo. Imagina, não ser é? de Santo Amaro para Pacaembu é mais fácil de São José. Não tem Eu e o dúvida. Pacaembu, Bem lembrado, bem onde lembrado. fica o Museu do Futebol, é um grande programa agora para as férias, né? Não tem Férias dúvida. escolares, principalmente. Não O tem Zoológico de São Paulo é um dos melhores do mundo, quer dizer, é um belíssimo programa. Não tem dúvida, muito legal. Nós estamos indo para o final da edição de hoje, que contou com a presença do nosso jornalista Douglas Cruz. Muito obrigado, Douglas. Um ótimo dia a você. Eu que agradeço, Glauco. E o nosso querido doutor Sebastião, a quem faço a pergunta final Tchan, 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 desse tchan. programa. Converteu o pênalti no Museu do Futebol ou não? Não converti. Sou muito ruim de bola. Nossa. Doutor Sebastião, muito obrigado mais uma vez por sua presença no Abre Aspas. E até a próxima. Até a próxima. Para você que nos acompanhou em mais essa edição, um prazer tê-lo conosco e o convidamos para amanhã, a partir das 9 horas, estarmos juntos com mais um Abre Aspas. Ótimo dia a você e até amanhã.